E vem pro play que nós estamos começando mais um Vlog Infinito. Dessa vez nós vamos falar do Miranha Verso, que não vai acontecer. Bom, esse Vlog Infinito, ele demorou pra acontecer de fato por algumas complicações assim de agenda. Pô. Primeiro, vida de adulto. Segundo, nós fomos atacados por um ransomware chamado Nente. Mano, esse ransomware é recente e ele fez a maior desgraça aqui nos nossos arquivos. Muitos arquivos estão criptografados de uma forma desencriptografável até o momento. Eu consegui recuperar pouquíssimas coisas. E também a nossa atualização aqui no setup, que agora nós temos a AMD Radeon RX 5700 com a arquitetura juntando ali os 7 nanômetros mais o RDNA da AMD, estamos testando e afins, mas você já pode conferir o que? Tem um gameplay do Mega Man 11 que eu queria fazer porque eu gosto de jogar Mega Man 11, eu queria ver Mega Man 11 em 4 HD, depois eu quero ver em 4K, eu acho muito bonito como tá feito o Mega Man 11. E também tem um unboxing da placa, falando vários detalhes da placa para vocês conferirem aí. Provavelmente, né, daqui a um tempo começa a chegar mais gameplays com outros jogos mais pesados, jogos que eu tô ligado que vocês querem ver pegando fogo, fumaça saindo, nesses negócios aí. Mas, né, como estamos aqui para falar do Miranha, vamos falar do Miranha, porque inclusive eu tinha parado esses tempos para ler um pouquinho das novas revistas do Homem-Aranha, né, inclusive da Spider-Gwen e do Homem-Aranha. E aí eu vi que tem a Marvel Action, que basicamente está recontando a história do Homem-Aranha bem interessante, aquele Homem-Aranha molecão mesmo, estilo Tom Holland. E aí, né, mano, deu aquela treta básica que na verdade era uma coisa esperada. O Kevin Feige ainda se pronunciou com relação a isso, dizendo que, pô, eu não imaginava que fosse ter um Homem-Aranha no MCU, deu pra realizar um sonho, algo que não era esperado. Por exemplo, o Homem-Aranha no Guerra Civil, apesar que Guerra Civil parecia uma briga de boteco, mas o Homem-Aranha era uma peça fundamental pra Guerra Civil. Não foi no MCU, nas HQ, quem leu o HQ do Guerra Civil sabe que o Homem-Aranha é a peça fundamental da coisa, é onde tudo começa a descambar. Mas aí os filmes do Miranha, De Volta ao Lar, Longe de Casa, interessante, ele no Ultimato, no Guerra Infinita, aquela morte triste que comoveu nossos corações, choramos tristes. Só tem uma coisa a dizer, se você tá vendo isso aqui, você não chorou, porque quem chorou, chorou, quem não chorou, mentiu, tá? E chegamos ao ponto onde, inclusive, o Tom Holland também se manifestou, se pronunciou e disse que a situação é a seguinte: do mesmo jeito que pro Kevin Feige ele realizou um sonho, pro Tom também foi um sonho, ele conseguiu realizar o sonho dele enquanto viver assim o Homem-Aranha, mas daí ele continuou de uma forma bem interessante, dizendo que isso vai continuar. Eles estão se reunindo para criar coisas para um Homem-Aranha 3. Ele vai continuar vivendo o Homem-Aranha, porque na verdade o mais prejudicado dentro dessa treta toda, o que a gente não sabia que iria acontecer, era o Tom Holland. Porque, por exemplo, a gente sabe que o herói Homem-Aranha, ele pertence à Marvel, mas a marca Homem-Aranha nos cinemas foi comprada pela Sony, numa situação que a Marvel passou lá atrás e ela acabou vendendo todos os heróis. E o Tom Holland entrou no meio dessa treta, que ele entrou para viver um herói que nos quadrinhos é da Marvel e o nome é da Marvel, para viver ele nos cinemas, onde ele pertence à Sony. A única coisa que eu fiquei pensando no meio dessa treta toda é o que vai acontecer com o menino Tom Holland, porque eu achei ele muito incrível como um Homem-Aranha. Não posso perder essa maravilhosidade. E aí ele confirmou pra gente que vai ter o Homem-Aranha 3. Eu só espero que a Sony não faça coisas que ela já fez, cara. Porque basicamente assim, ó, a primeira trilogia do Homem-Aranha, Homem-Aranha 1, 2, da hora, o 3 descambou. Então lá no Incrível Homem-Aranha, mesma coisa. Começou uma ideia legal, pá, descambou também, né? Tanto que não rolou mais, né? E agora o De Volta ao Lar, Longe de Casa. E agora o terceiro vai ser pela própria Sony. Eita desgrama, o que vai acontecer? O que podemos esperar? Porque agora nós temos dois lados da moeda. A Sony viu que fazer um Aranhaverso é muito útil se você souber trabalhar bem com isso. Por exemplo, a gente tem o Homem-Aranha no Aranhaverso, aquela animação que é sensacional, se você não assista, velho. Porque eu fui assistir aquela animação, eu pensei, pô, como será que deve ser, né? Deve ter uns arcos dramáticos. Cara, eu me senti vendo um anime, tipo, sei lá, Cara no Kyokai. Uns arcos dramáticos assim, pá, drama aqui, toma outro drama, outro drama aqui, ó, segura o drama. E tipo, você fica, mano, a história é imersiva, é bem interessante, ainda mais porque você vê o Miles se tornando o Menino Aranha, você vê mais coisas do Peter, você vê várias coisas interessantes
sobre o universo do Homem-Aranha, né? E ainda bem limitado, é um Aranhaverso assim bem resumido, tá? Mas é muito bom, então a Sony sabe que o Aranhaverso dá certo. Com as coisas que ficaram abertas no Homem-Aranha Longe de Casa, ela pode partir para o caminho do Sexteto Sinistro, que é uma das coisas que, bom, a gente espera de fato, né, acontecer com o Sexteto Sinistro, raiz do Sexteto Sinistro, louco, com o Homem-Aranha, estando numa situação que não vai ser fácil vencer. E aí, por outro lado, a gente tem o quê? A gente tem a Marvel sem o Homem-Aranha no MCU. O que vai acontecer agora? O que é isso? O que tá rolando? Mas, na verdade, não é uma coisa assim tão complexa. Isso tanto pro Homem-Aranha quanto pros filmes da Marvel, do MCU em si. Porque não sei se você percebeu, mas fora as situações em que o Homem-Aranha esteve no Guerra Civil, ou no Guerra Infinita, no Ultimato, se você pegar os filmes que acontecem entre, por exemplo, uma coisa e outra, o Homem-Aranha é bem particular no cenário dele e os outros heróis da Marvel bem particular no cenário deles. Parece que quando tem filmes em que um não está junto com o outro, toma-se uma linha bem linear, em que é muito possível, por exemplo, você ver os filmes do MCU e ver os filmes do Homem-Aranha em uma situação diferente, porque basicamente o Homem-Aranha ele acaba sendo como Agents of S.H.I.E.L.D., saca? Tem uma influência do universo Marvel? Tem, mas não é uma influência tão drástica de fato. Eu sei que o Longe de Casa tem uma influência um pouco maior com relação às coisas, mas mesmo assim, a forma como a Marvel construiu o MCU e foi desenvolvendo a partir do desastre do Guerra Infinita e tudo o que aconteceu no Ultimato, deu caminhos para que coisas fossem para determinadas situações e pudessem ser criadas, digamos, situações lineares. Por exemplo, a do Homem-Aranha lá, ele sair, não vai fazer tanta diferença se a Marvel explorar o lado que ela tem para explorar seus heróis, sem contar que agora ela tem mais heróis para trabalhar. A questão é, por exemplo, como vão fechar pequenas lacunas, como os Skrulls, né, que aparecem lá no final do Longe de Casa, e como a própria Sony vai fechar essas lacunas. Então, do mesmo jeito que a Marvel entrou numa sinuca de bico, porque ela sabia que essa parceria com a Sony para usar o Homem-Aranha nos seus filmes não seria infinita, a Sony também sabe que tem coisas que apareceram nos filmes do Homem-Aranha que ela não vai poder usar. Então, provavelmente, pode rolar mais acordos durante o tempo, até porque a gente não esperava, de fato, que o Homem-Aranha fosse aparecer lá no Guerra Civil. Foi um acordo feito ali bem rapidinho, bem nos panos de fundo, mas agora a situação pode ir para os dois lados, né? Porque vai ser bem difícil a Sony fazer um Homem-Aranha 3 e ignorar tudo o que aconteceu com o Homem-Aranha antes disso. É bem difícil, ainda mais mantendo Tom Holland no papel. Então, é o terceiro filme de uma trilogia a ser finalizada do Homem-Aranha, assim como os outros negócios que já aconteceu do Homem-Aranha, né? Mas era sobre isso que eu queria falar nesse vlog infinito com vocês, que as parcerias elas não são infinitas, infelizmente esse é um problemão de parcerias. Parcerias uma hora acabam. E eu tinha visto algumas coisas com relação à divisão de lucros entre Disney e Marvel, e isso acabou fazendo com que a Sony de fato pensasse, pô, mano, legal, mas vamos sair fora. É uma coisa que dá pra entender quando se trata de negócios, é lógico, porque como sendo um personagem da Sony, ela tem que ganhar uma grana em cima disso também, né? E o filme levantou bastante dinheiro. O Longe de Casa, eu acho que ele se deu muito ao mérito do que o Ultimato causou. E, inclusive, ele parece que vai pegar a mesma onda do Ultimato, que é ser relançado no cinema com 4 minutos extras, e tem uma homenagem ao Stan Lee que vai ser bem interessante. Mas eu acho que se não fosse essa introdução do Homem-Aranha no universo Marvel, no MCU, ele não teria dado esse retorno que ele está dando, por exemplo, agora para a Marvel, para Disney, e um tiquinhozinho assim para a Sony, que deixou ela muito com o pé da vida e falou, é meu, eu quero de volta, se eu não brincar com essa bola, ninguém vai brincar, e já era. E isso inclusive leva para outro ponto, que é a questão dos jogos do Homem-Aranha. A gente teve o jogo do Homem-Aranha lá no PS4, e enquanto essa parceria estava rolando. Então o que aconteceu? A gente tinha o jogo, a gente tinha muitas referências ao universo Marvel, tipo, tinha a Torre dos Vingadores. Eu joguei esse jogo, eu finalizei esse jogo, gostei desse jogo, muito bom, repetitivo pra inferno, mas bom, tá? A história legal, bem interessante, muitos elementos do quadrinho, muitos elementos do cinema, muitas armaduras, inclusive armaduras do cinema, e também muitos elementos próprios. A questão é que a gente vai voltar num ponto
que isso provavelmente vai começar a valer tanto para o cinema quanto para esse jogo ou para os jogos futuros do Homem-Aranha, como para situações que já aconteceram. Por exemplo, existia uma parceria muito boa no mundo dos jogos entre a Marvel e a Capcom. Inclusive os primeiros jogos de luta, os beat'em ups da Marvel, ela encomendou para a Capcom. Então a Capcom que fez o X-Men Mutant Apocalypse, o primeiro jogo dos X-Men Children of the Atom, que era um jogo de luta que foi baseado na engine do Street Fighter Alpha. Então foi uma parceria das duas empresas. Só que essa parceria foi crescendo, né? E aí a gente teve a série Versus com X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter e a combinação de um enorme crossover que foi Marvel vs Capcom. E isso durou bastante tempo até que, num determinado dia, essa parceria acabou. A Marvel não queria mais, encerraram os contratos e fim, cada um pro seu lado. O que aconteceu quando isso rolou? Os jogos de Marvel vs Capcom simplesmente saíram das plataformas digitais porque a Capcom não tinha mais os direitos para publicar os jogos. Aí aconteceu um grande milagre depois de um tempo. Renovaram as parcerias para Marvel vs Capcom Infinite. A melhor coisa que aconteceu foi a parceria, porque daí os jogos voltaram, né, para as plataformas digitais, afins como Marvel vs Capcom 3, que é muito bom, mas foi uma tremenda desgraça, mano, porque o Marvel vs Capcom Infinite, ele é muito feio. Eu gosto de Marvel vs Capcom, eu gosto de ver essa treta, mas os designs são bem feios. Capitão América tá feia, a Morgan, que é uma musa, tá feia, Chun-Li tava horrível, tanto que fizeram mudar, o peito da Chun-Li tava na barriga. Foi um negócio feito muito nas coxas, mas foi a parceria que fez com que as coisas voltassem ao normal, que a gente conhecia, a gente poder ter os jogos da série Versus ali nas plataformas e nas prateleiras para a gente conseguir encontrar novamente. Então provavelmente isso vai se refletir, por exemplo, no jogo do Homem-Aranha é difícil retirar o que já está, pode rolar um patch de update para remover todas as referências à Marvel, porque o Miranha é exclusivo da Sony, o Miranha é da Sony, o PlayStation é da Sony, e o jogo do Miranha também é da Sony, que é do PlayStation, que é da Sony, mas também que é do Homem-Aranha, que também é o que é da Sony, né? Muito fácil de entender. Mas aí, vem um porém, no jogo do Miranha tem o Taskmaster, o treinador, e ele tá no jogo dos Vingadores também. Eu sei que é uma situação, é um personagem que aparece corriqueiramente em vários núcleos do universo Marvel, mas provavelmente pode ter alguma correção com relação a isso, mas dificilmente eles corrigem coisas que já passaram. Então o Homem-Aranha provavelmente vai ficar do mesmo jeito, mas se rolar um próximo jogo do Homem-Aranha, provavelmente não tenha referências como esse teve com relação ao universo Marvel em si. Ele pode ter referências, mas muito sutis ou com o nome trocado e afins para não dar treta, né? Porque eu acho que agora as duas empresas chegaram numa situação assim um pouco complicada, porque agora a Sony viu que realmente dá pra fazer o dinheiro com a Homem-Aranha, a Marvel só mostrou pra ela a forma de se fazer isso, então se ela for inteligente ela vai aproveitar e vai fazer um Homem-Aranha 3 bonito, ou gostoso, garboso, maravilhoso, o que é um Homem-Aranha crocante pra gente acompanhar nos cinemas. Se ela não aprendeu, o próximo filme do Homem-Aranha vai dar ruim e ele vai acabar voltando pra Marvel, ou a Disney no meio disso tudo vai pensar, pô, Sony, vamos comprar este Homem-Aranha, e devolver ele para o seu elenco original. Bom, no momento é isso. Eu falei horrores, velho. Nossa, fazia tempo que eu não falava. Eu só tava falando, falei bastante com a Black e a gente conversou horrores, mas daí, fora isso, eu não tava falando muito, não. Não tava falando sim, lá no meu serviço também falo bastante, mas com a Black é esse limite. Mas a questão é que, por exemplo, tipo, eu fico muito curioso pra saber agora como é que essas coisas ficarão, saca? A gente vai ter filmes de fato, o Homem-Aranha vai ser simplesmente anulado do universo Marvel. É uma coisa que é muito fácil de se fazer, alguém ser anulado, tá? É só partir pra um outro patamar da coisa. Por exemplo, jogos quem que pode substituir os Homem-Aranha? Jogos os X-Men, velho. Os X-Men substitui de boas. O Homem-Aranha é sensacional, é maravilha, é bonito, mas os X-Men, se bem usados, podem dar um retorno que falar pra você, mano, coloca até os Vingadores no chinelo, porque os X-Men são uma equipe interessante, né? E tem um detalhe também, agora a Marvel tem o Deadpool. O Deadpool é zica, é o Homem-Aranha, só que mais 18, é da hora. Então eu fico por aqui, a gente volta em outros vlogs infinitos para falar de coisas muito interessantes, inclusive da desgraça que nos atacou aqui, que deu ruim, que pegou muitos arquivos nossos e eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Porque tem uns arquivos que, por exemplo, eu não achei que tinham sido pegos, eu fiquei, eita, agora deu ruim mesmo, hein?
tem a introdução do canal, ela foi pega, né? Eu fiquei, eita, mano, não sei como é que eu vou usar a introdução do canal agora. Eu não vou usar, né? Porque ela foi capturada pelos inimigos. Mas a gente vai resolvendo essas treta aí, vamos seguindo o bailão. E se você tem um comentário pra falar sobre essa parada do Homem-Aranha, o que você tá achando? O que você acha que vai acontecer? Você tá esperançoso para o filme do Homem-Aranha 3? Você está esperançoso para ver como o Homem-Aranha será tratado nos próximos filmes do MCU? O Homem-Aranha será ignorado nos filmes do MCU? O que vai acontecer? Deixa aí nos comentários para a gente, tá? E muito obrigado para você aí que comenta no Instagram, que é o Play for Fun World. Então lá no Instagram você consegue lá o Play for Fun World, você segue a gente. É PLAY4, tá? Eu não sei se fez o 4 certo, mas segue o baile. WORLD. Nossa, salchão, meu cachorro! Play for Fun World no Instagram e no Twitter. Você pode seguir. No Facebook tem uma página que é o Play for Fun RE. E você também pode seguir o quê? Pode seguir a gente lá na nossa página, né? No playforfun15.com. E saiba que as lives elas vão voltar. Nós estamos com um problema nos nossos servidores de internet. Eu tô falando com o cara da internet, lá, ô cara da internet. Eu começo a live e a live dá uma falecida. Eu fico, e aí? Cadê minha live? O que tá acontecendo com a minha live? Minha live morreu. E aí eu fico muito louco, porque ele fala que eu reclamo. Eu falo, mas eu reclamo mesmo, velho. Eu pago dinheiro pra manter os bagulho funcionando. Aí eu vou fazer a live e a live falece. Começo a fazer qualquer outra coisa e vai de boa. Começo a fazer a live e a live falece. Eu fico, ô, mano, como é que eu vou ser um streameiro? Eu acordei hoje com a vontade assim, tipo, mano, eu vou ser o quê? Streameiro. Vou streamar as coisas, tudo. E aí eu vou tentar fazer isso? Eu não consigo, porque a internet falece. E eu fico aí, a míngua, sem ter o que fazer, né? Mas eu dei um tapa aqui no negócio, eu acho que eu quase quebrei minha mão. Mas a gente se encontra aí no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar nas redes sociais com seus coleguinhas, tá? Recomende o nosso canal, porque eu acho que é muito bom, muito interessante. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Se você já está inscrito, clica no sininho para pelo menos tentar receber os vídeos novos, ok? Porque o YouTube meio que não entrega, né? A gente tem vídeo basicamente todo dia. Só os últimos 2 dias que não rolou, porque foi quando nós fomos atacados pelos inimigos que roubaram os nossos dados. E nós ficamos num combate violento. Ah, não, teve isso sábado ou sexta, eu não lembro. Que eu fiquei mexendo com a GPU também. Daí não tinha como fazer nada, né? Era montar o novo setup e pensar, meu Deus, sonho realizado, o setup terminou. E aí eu fiquei muito emocionado, eu não consegui fazer nada. Então, eu fico por aqui. Não esqueçam de todas as paradas que eu falei, porque eu já repeti de novo, porque é muito automático. A gente se encontra na próxima. Falou, valeu, até mais e tchau!